presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste presencialmente pelas redes sociais. Bom, eu, segunda-feira, falei aqui, mostrei algumas imagens de fatos que estavam acontecendo na Rua Independência. Por gentileza, Miqueias, hoje, 6h30 da manhã, dá uma olhada nesse caquedo. 6h30 da manhã, como é que um comerciante, que tem pessoas que chegam cedo para trabalhar, como é que uma pessoa vai passar por ali, um morador que reside ali na redondeza? Como? Me diga, gente. Isso aqui já faz anos que acontecem fatos como esse, mas segundo o relato, está pior, está muito pior que todos os anos. Então nós temos que fazer alguma coisa. Nós, como Poder Legislativo, temos que fiscalizar e cobrar. Alguma coisa tem que ser feito, gente. Aquela rua virou um lixedo, uma bagaceiragem, uma vagabundagem que frequenta aquele local. Nós temos que multar os estabelecimentos comerciais que vendem bebida alcoólica na frente ali, porque tem uma legislação que foi aprovada, se eu não me engano, de sua autoria, vereador Tiaquinho, que proíbe bebida alcoólica na rua. Por que lá tem que vender? E assim, pessoal, é os kits, esses kits desgraçados que tomam nas ruas. Quer tomar, vai lá na tua casa, vai lá, sei lá, numa tua chácara, em outro local, mas não na rua, vereador Niarã. Depois quebram garrafa, se atracam no pau, quebram tudo, desculpa a palavra, defecam na rua, mijam na rua. Isso é uma vergonha para a população de Passo Fundo, é uma vergonha para o município de Passo Fundo, uma rua tão importante para a cidade, para o município, que é a Independência. Independência, historicamente, foi muito boa, com bares de pessoas famosas que frequentavam, e pessoas de bem, famílias. Mas e agora, olha lá como é que está, chega a dar uma tristeza, gente. Nós temos que fazer algo, aí os moradores têm que chegar, ou as pessoas que têm empresas ali para limpar de manhã cedo, sujeira que deixam ali, ou o próprio município tem que ir lá limpar, né? Então assim, vamos ter que fazer algo. Eu vou comunicar ao Ministério Público, eu vou comunicar as forças de segurança pública e vou comunicar também o Poder Executivo. Assim não dá para ficar, vereadora Eva. É uma vergonha. É uma arena de gladiadores. Briga, só falta tiro, já teve, né? Facada, eu mostrei para vocês a foto semana passada. Semana do Esporte, UFC na Rua Independência. Vereador Cláudio Luiz Rufa Soldar, contemplado. Cícero Martins, ausente. Ada Cristina Munareto. Senhores, peço que os senhores permaneçam na sessão, porque vai rápido, né? Tem bastante vereador ausente, e quando o vereador sai, não volta a tempo. Tá? Então, os vereadores também estão declinando, permaneçam aí para usar o tempo. Por favor, Miqueias. Primeiramente, quero parabenizar minha querida amiga Josiane Paz Araldi, que tirou primeiro lugar aí no Campeonato Brasileiro de Carabina, Pistola, enfim, esta mulher leva o nome de Passo Fundo e a nossa bandeira para o Brasil e para o mundo, no nosso esporte, que é o tiro. No momento oportuno, vamos homenageá-la. Quero falar também sobre a nossa reunião da Comissão de Saúde, que foi extremamente importante, e quero convidar todos os colegas para estarem participando. Tivemos aí a presença do secretário de Saúde, do coordenador Marcelo, do Nilton Gomes, onde nós pudemos falar sobre o GERCOM, e isso está repercutindo muito, inclusive nas redes sociais, pela necessidade de mudanças e melhorias. E a audiência pública que aconteceu aqui na segunda-feira da diabetes aí, que foi uma proposição da comissão, junto com a vereadora Regina, vamos trabalhar muito por isso, vereadora, para que esses pacientes pelo menos possam ter o mínimo de condições de viver bem. E vou falar amanhã nas minhas redes sobre uma decisão do Gilmar Mendes aí, né,
querendo se proteger, determinando que só a PGR pode pedir impeachment dos ministros do STF. O cara tem medo, né, tchê? O cara tem medo e tem coragem, admira a coragem desse lixo, para fazer uma determinação dessas para se proteger. Mas, quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que o crime mais nojento que nós estamos acompanhando nos últimos anos no Brasil, que é o roubo dos nossos idosos, do INSS, tem escancaradamente a mão da família do Lula. Chega a dar é o irmão dele, é a nora, e agora seu filho. É mensalão, é petrolão, é lava-jato, são os correios, sigilos de conta. Eu digo assim, ó, que quem apoia isso daqui, ou tem problema mental, ou é problema de caráter mesmo, viu, vereador Tchequinho? Porque é impossível que roubem, e eles, além de tudo, não deixam os caras nem depor na CPMI. Eles são protegidos, mas isso, com a graça de Deus, logo vai acabar. Obrigado. Obrigado, vereadora Ada. Ronaldo Severo da Silva. Senhor presidente, colegas vereadores, quero falar de um tema que eu julgo ser muito importante para a vida da nossa cidade, para o cotidiano da nossa cidade, que é o trânsito. E aí pedi para o Miquel já colocar primeiro, Miquel, a foto de uma indicação que eu fiz ainda lá no mês de setembro, onde eu fiz uma indicação ao Executivo pedindo que fosse feita uma campanha através da Secretaria de Comunicação do município, junto aos órgãos onde o município tem a sua publicidade, enfatizando e chamando a atenção com relação ao uso do telefone celular ao volante. Todas as semanas nós temos tido acidentes de trânsito aqui em Passo Fundo, engavetamentos, um por semana pelo menos, porque a pessoa abaixa um pouquinho a cabeça para dar uma olhada numa mensagem celular ou uma ligação, quando vê tem um veículo parado à sua frente, ela bate, aí o de trás vem e bate, o terceiro vem e bate, esse é o engavetamento. Então eu quero agradecer aqui à secretária Luciana, secretária de Comunicação, e também ao prefeito Pedro Almeida, por terem aceito a minha indicação, e já está rodando, então, nas rádios e também nos veículos onde a prefeitura anuncia, nas redes sociais, esse áudio aí, Miquel, por gentileza, coloca para mim. No trânsito, cada escolha faz diferença. E olhar para o celular, mesmo que por alguns segundos, pode colocar a sua segurança e a dos outros em risco. Uma mensagem, uma ligação e a atenção diminui. As consequências? Acidentes, histórias interrompidas. Guarde o celular e mantenha os olhos na via. No trânsito, a responsabilidade é de todos. Prefeitura de Passo Fundo. Cidade melhor. Vida melhor. Então, isso aí, essa peça publicitária está rodando aí justamente para chamar a atenção celular, né? Eu acho que quase a maioria das pessoas que estão me ouvindo agora, a gente sabe que a maioria já pegou o celular dirigindo, né? Então, mas isso às vezes a gente acha que é um gesto simples, mas esse gesto às vezes pode alterar vidas para sempre, né? Então, fique esse alerta aí, que bom que a prefeitura está fazendo essa campanha. E falando em trânsito ainda, eu quero aproveitar os segundos finais para falar do grande trabalho feito pela Escola Pública de Trânsito. Aqui a agente Raquel e agora o Drebs, né, que é outro agente, são os dois especialistas em trânsito e que tocam a Escola Pública de Trânsito. O Drebs agora assumiu a coordenadoria da pessoa com deficiência, mas deixou um grande trabalho lá. Dizer que eu estou fazendo uma indicação ao Executivo, pedindo que a Escola Pública de Trânsito possa ser transformada em lei e não mais em decreto. Porque isso, várias cidades, Caxias, Porto Alegre, Bento Gonçalves, já tem por lei estabelecida a Escola Pública de Trânsito, e nós aqui em Passo Fundo também precisamos ter. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ronaldo. Orlando. Eu queria que o Miquel colocasse o vídeo ali da quebradeira que deu, nessa terça, para amanhecer quarta-feira,
É o que eu digo, é uma vergonha, né? Aí o pessoal gosta de falar, o nosso jovem só sabe fazer bagunça. Não é o nosso jovem, gente. É 1% de bagaceira que sai de casa para agitar com má intenção, para brigar, para dar facada em alguém, para dar um tiro em alguém. Olha só ali, ó, e ainda levando aqueles cachorros que estão ali por mau caminho. Então, não tem, porque se nós temos aí 30 mil jovens que saem na noite, 1% dá quanto? 300 bagaceiras saem para incomodar. É bastante, né? 1% já dá 300 mau elemento que sai para agitar, para atrapalhar a brincadeira de outros jovens que querem se divertir. Aí essa bagaceirada aí, ó, numa terça-feira, para amanhecer quarta, nas ruas de Passo Fundo, às 6h30 da manhã. O que são? O que são? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu é. Porque não tem cabimento, né? No outro dia não tem que fazer nada. Eu digo assim, ó, a vergonha de um pai e de uma mãe ver isso aí. Só que muitas vezes o pai e a mãe fecham os olhinhos para os filhos. Aí depois colhem isso aí, ó. Deixam à vontade o malandrinho, a malandrinha, aí depois passam vergonha. Por quê? Uma grande parte não soube educar as suas relíquias. Aí depois disso aí, ó, madrugada aí, dia de semana, aí passam vergonha perante a sociedade. E não tem polícia que consiga combater esse tipo de coisa. Não tem. Pode botar um exército, que eles não aprontam ali, vão aprontar em outro lugar. Mas agora o Lula deu mais uma daquelas cartadas dele, né? Aquele inútil. Mas para roubar ele é forte. Agora ele disse que para o rico não ficar mais rico, é só o pobre parar de gastar. É só o pobre parar de comprar no supermercado, que daí o rico, que é o dono do supermercado, não fica mais rico. É só o pobre parar de comprar roupa, que daí o rico não fica mais rico. Esse cara domina a economia mesmo. Agora sim, é que nem o Haddad, né? Nunca teve uma aula de economia e é o nosso ministro da economia no Brasil. Então tem que aturar esse tipo de coisa, né? Um ladrão, uma quadrilha de ladrão aí, governando o Brasil. Um grande amigo meu falou para mim, Tchequinho, eu voto no Lula porque o Bolsonaro também é ladrão. E eu, mais sem vergonha é você, então, diz pro meu amigo, mais sem vergonha é você, cara. Porque se tu acha que o Bolsonaro é ladrão e o Lula é ladrão, sem vergonha mesmo é você sair de casa e votar no ladrão. Então não vota em ninguém, cara. Obrigado, Orlando. Professora Regina. Eu quero cumprimentar a vereadora Ada pelo projeto aprovado. Eu me passei ali, acabei não me inscrevendo, mas quero dizer assim que, enquanto professora que sou, eu agradeço pela vereadora Ada, esta parlamentar que pensa nesta categoria. A Comissão Especial em prol da valorização dos professores fez uma pesquisa entre os profissionais da educação do município, onde a grande maioria foram professores que responderam. Desse, em torno de 502 formulários foram respondidos, sendo que 96,4% são professores da rede municipal. E uma das perguntas era, e se em algum momento da sua profissão, esses profissionais pensaram em desistir de ser professor. E, para nossa tristeza, 70,6% falaram que sim. Claro que não pode ser visto como um dado isolado, né? Mas isso se remete muito à falta de condições de trabalho, de uma remuneração digna, de olhar para esta profissão. Então, toda vez que a gente tem uma política pública que olha para o professor, cuidar de quem educa, não tem como avançar em educação de qualidade se os professores não forem colocados como foco dessa discussão. Lembrem, são os professores e professoras que garantem diariamente a qualidade da educação. Então, fico muito feliz, enquanto parlamentar que representa a educação aqui nesse parlamento, de poder ver uma proposição aprovada. Mesmo que em formato de programa,
que possa ser implementado na sua íntegra e que os profissionais da educação possam ser vistos, respeitados e valorizados financeiramente. Quero aqui cumprimentar o Emerson Dreves, que assumiu a coordenadoria das pessoas com deficiência. Lutei muito pela coordenadoria das pessoas com deficiência e fico muito feliz que agora ela está sendo instituída, que ela possa ter recurso e quem está lá possa ter todas as condições para que, de fato, a gente avance, meu amigo Paulão, em políticas públicas para as pessoas com deficiência. Tem que sair do papel as boas intenções, tem que sair dos discursos as boas intenções, que não seja só um cargo, mas que seja um instrumento de transformação social e que, de fato, possa garantir a tão sonhada, necessária e de direito e inclusão da nossa cidade. Que ele tenha muita luz no seu caminho e, sobretudo, condições para poder exercer a sua função. Muito obrigado, presidente. Obrigado, professora Regina. Rafael Colucci ausente. Vereador Yaran de Carvalho. Presidente Krug, mesa diretora, Carlos Edis, volto a essa tribuna para parabenizar a vereadora Regina, o vereador Eliel, pelos projetos apresentados. Contem comigo, pode ter certeza, vereadora. Tem fundamento. Essa questão do diabetes, a gente... Até por curiosidade, eu ia passando na São João, fui pegar um antialérgico e a gerente lá pediu para mim fazer uns testes, lá uns exames. Não, eu não vou procurar o que eu não quero achar. Né? Mas aí, na saída da porta, eu voltei e disse, não, para aí, eu quero fazer um teste de diabetes. Porque eu estava com um probleminha nas visões, meio embaralhado, e de repente seja efeito do diabetes. E aí fiz, a guria testou lá, fazendo foto para mandar para o presidente Pedro Brail, e ela disse, o senhor está com 80. Eu disse, bom, mas então me defina o que é esse 80. O senhor está muito bem. Bom, então vou continuar comendo meus docinhos, né, Mandiaca? Mas é muito importante a preocupação com a saúde das pessoas. Eliel, com essa questão do abandono dos imóveis, aí é preocupante, porque às vezes é ocupado por andarilhos, por pessoas que vêm de fora. Mas, presidente Krug, o que mais me preocupa, eu recebi hoje 4 ligações, aqui na Vila Popular, está infestado de gente, desses moradores, que chamam moradores de rua, vereador Pereto, né? Que estão ali, se acampando ali, e a gente quer tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma ação urgentemente. Tem vários prefeitos, vários municípios aí tomando uma ação contra esse tipo de coisa. Tem prefeito aí, inclusive, pegando esses moradores de rua e botando para trabalhar. Né? Bota eles lá para trabalhar, coordena eles, e eles vêm ajudar a manutenir a cidade, dar um salário para eles, um local para eles ficarem. Né? Eu sempre digo, tem aquele pavilhão da UAMPAF, daqui a pouco bota morar todo mundo ali e alguém para coordenar, para eles não andarem mais em via pública, aí, ameaçando o vereador Krug. Né? Porque parece que já pagaram o CPF de mais um nesses dias aí. Né? E não é por esse caminho, não precisamos estar eliminando esses cretinos aí, mas sim observando e vigiando para que não causem mal à nossa sociedade. A gente nunca esquece aquela moça lá, né, Felipe, aquela moça lá no Boqueirão, que foi tirada a vida dela diante das famílias, vereador Eliel, das meninas. Essa imagem vai ficar sempre conosco, enquanto nós não tivermos uma atitude e uma ação pública para que realmente nós possamos coibir isso aí. Né? Esquecer um pouco o tal de direitos humanos que protege eles, mas não protege a vítima. Quem é que protegeu aquela guria? Ninguém. Direitos humanos se manifestou, eu não vi. Mas ela foi tirada a vida dela, as menininhas estão lá ausentes, vão passar um Natal longe da mãe. Que tristeza. Abraço a todos, bom final de semana a todos. Vereador Yaran, vereadora Marina Bernardes. Pode abrir as imagens, Miquéias. Boa tarde, então, retorno nessa tribuna. Nessa sexta-feira, nessa última sexta, eu tive
a oportunidade de ser convidada para falar sobre política e arquitetura, um evento aí da nossa Trienal de Arquitetura. E eu fui convidada não apenas por estar nesse cargo político atualmente, mas pela minha história defendendo como o planejamento urbano é uma ferramenta capaz de qualificar as nossas cidades. E como urbanista, eu tenho muito orgulho de dizer que sigo uma parlamentar que se apoia nesses instrumentos, né, de planejamento urbano, do plano diretor, para qualificar os debates aqui no Legislativo. Dá para passar. E também em Porto Alegre, no sábado, eu participei do Congresso Estadual da Juventude do PT, o espaço construído pelos jovens, que com toda certeza me contagia, me dá coragem, mais coragem ainda e ânimo para seguir enfrentando os desafios para que a gente tenha uma cidade mais justa e uma sociedade mais justa. E ainda, encerrando esse ciclo de agendas, na próxima imagem, nós saímos, então, com essa definição, né, vereadora Eva, de quem vai representar aí o nosso governo do Estado e o nosso Senado. Então, teremos aí o Edgar Preto e o nosso querido Paulo Pimenta nos representando, colocando os seus nomes, seus mandatos, né, para concorrer e para nos representar. Mas, infelizmente, eu vou ter que dividir o meu tempo. Gostaria de passar um vídeo, Miqueias, que é preciso, mais uma vez, seguir trazendo o tema da violência contra as mulheres. Só nessa semana nós escutamos o seguinte: um homem atropelou a ex-namorada e a arrastou por 1 quilômetro, e ela teve as suas pernas amputadas. Um outro homem invadiu uma escola e matou 2 mulheres porque não gostava de ter uma chefe mulher. Uma mulher foi esfaqueada pelo marido, e o filho de 5 anos foi aquele que se colocou à frente entre ela e o agressor. E ainda recentemente tivemos esse caso desse influenciador que foi preso por violência doméstica. E ontem, de forma muito lamentável, quero registrar que a nossa colega de partido, a vereadora Ellen do PT, vereadora Eva, sofreu uma violência política de gênero gravíssima. E isso tudo aconteceu em plenário. Colegas vereadores, eu pergunto, o que um homem, o que um parlamentar legitimamente eleito comunica e representa quando ele é agressivo em plenário? É por isso que a gente vem falando que é preciso sim combater a violência política de gênero. É preciso sim defender que homens se tratem, busquem ajuda, busquem, não no momento que eles estão com uma dependência, descontar sua raiva nas mulheres. A gente precisa seguir falando sobre violência contra as mulheres, porque a gente está nos maiores índices de feminicídio. Lamentavelmente, é preciso o tempo todo tratar esse tema aqui na tribuna. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Marina. Luiz Valendorf ausente e João Pedro Nunes. Senhor presidente, senhores vereadores, estou reforçando o convite aos vereadores que fazem parte da comissão da Frente Parlamentar do Envelhecimento Humano. Amanhã nós vamos cumprir o calendário feito pela própria comissão. Visita a vereadora Eva, 2 casas de longa permanência amanhã. Nós sairemos daqui às 14 horas. Então, eu convido os senhores vereadores da Frente Parlamentar do Envelhecimento Humano. Posso estar aqui às 14 horas, que nós possamos sair e visitar essas 2 casas, conforme já combinado há um bom tempo e já colocamos no grupo para que os senhores pudessem se agendar. Tá? Por outro lado, senhor presidente, eu quero fazer uso aqui na comunicação de vereador e mostrar a preocupação a nível da estatal, a empresa de Correios do Brasil, e aqui eu sempre cumprimento todos os colaboradores, os carteiros, toda a equipe da empresa de Correios do Brasil, especialmente a nossa cidade, aqui os nossos queridos entregadores de carta, como se dizem, né? Então, parabenizo todos os seus trabalhos, mas trago aqui uma preocupação de que os Correios estão tratando de uma demissão de mais de 10 mil colaboradores dos Correios. Então, trago aqui essa preocupação com os servidores dos Correios aí que estão com essa iminência de serem mandados embora. Então, essa é a preocupação. A gente sabe que é difícil, o governo federal amplo, as estatais têm um grande número, é difícil sim, é questão de governar, e governar com déficit. O Correios há um bom tempo que tem déficits,
Então, a preocupação é com os colaboradores, né? Para onde vão ficar os colaboradores que irão sair dos Correios, porque a preocupação dos Correios com os déficits que está, vereadora, é uma preocupação grande, né? Com os colaboradores, e a mudança comportamental e cultural de entregas, né? de cartas, enfim, de produtos que hoje o pessoal encomenda, hoje o mercado mudou. Né? Então, o governo tem esse compromisso de repensar os Correios no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, vereador João Pedro. Iriel Saquete. Senhor presidente Gil Krug, colegas vereadores e vereadoras, público que nos acompanha presencialmente, um abraço ao nosso amigo Paulão, sempre presente aqui na Câmara de Vereadores, né, Paulão? Um abraço para ti e para toda a tua família. E também quem nos acompanha pelas redes sociais. Quero trazer um tema que tem me chamado muita atenção nos últimos dias, nos últimos meses, andando pelas ruas da nossa cidade, presidente. E o que eu tenho visto de uma empresa que eu acho que virou franquia, que é a Aluga. É aluga, tinha um empreendimento, agora é aluga, tinha uma empresa, agora é aluga, aluga-se, aluga, e todos os locais da nossa cidade, cada vez mais, e isso não é só aqui em Passo Fundo, é no nosso estado e é no nosso país. E isso se chama... Na verdade, isso tem nome e sobrenome, presidente. E é descrédito de um país onde colocou alguém cuidar da economia, que talvez não sabia nem cuidar as contas da própria casa, e foi cuidar da economia do nosso país. E aí a gente vê o indivíduo lá falando em talvez ir para o 4º mandato. Aí no primeiro mandato, ele teve mensalão. No segundo mandato, petrolão. No terceiro mandato, aposentão. Assalto aos velhinhos. Aí agora ele quer ir para o 4º mandato para quê? E eu queria chegar nesse contexto porque a gente sempre fala aonde o povo paga a conta. E é sempre isso. A gente sempre volta no mesmo ponto. Aí é empresas fechando, empresas crescendo endividamento, automaticamente desemprego, e aí tu vem para aquela linha do aumento do assistencialismo. E aí eles querem usar ad eterno para quê? Para usar esse grupo como massa de manobra, para na hora da eleição votarem nele e eles se perpetuarem no poder. É uma triste realidade ver que ainda tem gente que talvez finge não ver, mas que tenho certeza que agora as eleições chegando, as pessoas vão se atentar a isso e, se Deus quiser, a gente vai ter um novo rumo para o nosso país e, com certeza, colocar o país de volta no rumo certo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Iriel. Gil Krug. João Pedro, somos trabalhos. Vereador Gil, presidente, eu peço licença que vou representar a Câmara na Assembleia do Tecnoagro, então vou me ausentar da sessão. Obrigada. Vereador Gil Krug dispõe de 13 minutos de comunicação de vereador. Obrigado, vereador João Pedro. Quer? Coloca no telão. Senhores, na data de ontem, foi solto o rapaz, o jovem na época, que cometeu essa atrocidade. Matou 4 mulheres, 4 famílias destruídas e deixou mais 12 feridas. E ontem ele colocou o seu pé na rua novamente. Por quê? Porque na época ele tinha 16 anos, ele era um jovem. E é isso que a legislação prevê. O preço de uma vida, de 4 vidas, são 3 anos de reclusão. 4 famílias destruídas, o preço é 3 anos de reclusão. E o abalo psicológico dessas 12 vítimas, que também sofreram esse atentado,
Um jovem de 16 anos armado entrou numa escola, em 2 escolas, para fazer vítimas. E hoje está na rua. Hoje ele está livre. Sem dever nada para a justiça e sem nenhuma restrição. Pois ele não cometeu crime, ele cometeu um ato infracional. Pois ele era um jovem. Quando falamos em segurança pública, senhores, falamos em vários fatores. Quando vemos governos federais mandando projeto maquiado para a Câmara dos Deputados, sem nenhum teor na prática que irá trazer efetividade, é disso que falamos. É necessário muita coragem para enfrentar o crime, para combater a insegurança que a população sente. É necessário medidas severas, mas não vemos isso em nenhum lugar. Pergunta para essas vítimas hoje como elas estão, sabendo que esse marginal, esse delinquente está solto na rua, na mesma cidade que eles novamente. Pergunta para a família que teve uma dessas mães, dessas mulheres destruída por esse marginal, como eles se sentem, andando na rua e vendo ele novamente, solto. Pois é. Pergunte para eles. E eu não vejo governo nenhum tomando nenhuma atitude, tomando nenhuma decisão para reverter ações como essa. Quando tratamos em segurança, falamos em vários fatores. Não apenas em faz de conta, cortina de fumaça e dizer que eu mando o PEC da segurança querendo poder e controle. É necessário coragem para enfrentar esse problema. Senão iremos ter notícias como essa. Até quando? Iremos ter mais vítimas? Vereador Gilmar Fuga. Senhor presidente, colegas vereadores, nesta semana a qual celebramos uma história de luta, de busca de justiça social, de equiparação de direitos, queria fazer aqui uma menção em relação à Semana da Pessoa com Deficiência. Durante 4 anos exercemos a função de vice-presidente e posterior a função de presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Também exercemos durante 2 anos a presidência da Comissão do Passe Livre, que é uma política pública aprovada por esta casa, a qual oferta às pessoas com deficiência o passe livre em todo o transporte coletivo municipal. Me recordo que no meu material de campanha nós tínhamos essa proposta da criação da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência. Mas também sei da luta que a vereadora Eva, que a vereadora Regina já trilhavam para a constituição e a consolidação desse espaço público de direito. Também reconheço que na documentação, quando eu fui propor isso, já tinha educação, já estava nos anais da Câmara uma solicitação, uma indicação do vereador Edson Nascimento para a criação da pessoa com deficiência. Mas independente de quem consolidou isso, é as mãos das vereadoras, do vereador Edson, e não somente dos vereadores e dos parlamentares aqui, mas também de todos aqueles que sempre lutaram por essa pauta. E hoje, quem merece o reconhecimento é quem todo dia convive com o familiar com deficiência, a pessoa com as suas limitações, os pais, as mães, mas também quem voluntariamente decidiu a sua vocação, lutar pelos direitos e tentar sanar um pouco da dor que as pessoas com deficiência têm no seu dia a dia. E aí, a nossa cidade tem que celebrar a PAI, celebrar a ACD, celebrar a PASSE, celebrar a ALMA e muitas outras instituições que de forma voluntária trabalham na política pública da saúde das pessoas com deficiência. Deixo aqui o meu abraço ao meu companheiro de partido, PSB, Emerson Grebes, que exerce com muita maestria a coordenadoria da pessoa com deficiência,
também a sensibilidade e a gratidão ao prefeito Pedro e à sua gestão por cumprir aquilo que realmente era necessário nesse momento, que era constituir essa coordenadoria, mas o desafio agora é maior. O desafio agora, vereadora Regina, como a senhora disse, é constituir... Obrigado, vereador Gilmar. Felipe Monfray. Boa tarde, meus cumprimentos a todos. Também quero cumprimentar aqui o Emerson Drebes, né, o coordenador da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, uma pessoa que eu tenho grande apreço, colega de partido aí do meu amigo Gilmar, né? Inclusive o Emerson também concorreu a vereador, né? Foi muito bem votado. O Emerson é uma pessoa muito boa e capacitada para estar na Coordenadoria da Pessoa com Deficiência. Fico muito feliz de vê-lo, né, ocupando esse cargo que recentemente foi criado com a reforma administrativa. Cumprimento o Paulão aqui presente, mais uma vez, nosso amigo, né, sempre presente aqui nas sessões plenárias. E vou pedir para o Miqueias colocar no telão uma foto aí da última sexta-feira, onde estivemos no DAER, visitando lá o diretor regional, o engenheiro Luiz Antônio, eu, o vereador Ronaldo Rosa, o vereador Luizinho Valendorf, também estiveram presentes a Bernadette, que é presidente lá do MAGE de Césaro, e o João, presidente da Vila Jardim, além do outro engenheiro, né, o Gelson Bertoncello, também nosso amigo aí de longa data. Estivemos lá reivindicando alguns pedidos das lideranças comunitárias, em especial, no meu caso, aí, da presidente lá do MAGE de César, a Bernadette, né, que está solicitando, junto com a comunidade, a melhor sinalização lá do acesso, né, junto à RS 324, lá do loteamento MAGE de César. É muito movimentada aquela região, e agora com novos empreendimentos também que vão sair lá no local, né? A gente se preocupa bastante com aquele acesso, porque é uma rodovia muito movimentada mesmo, logo após o Trevo do Rice, em direção a Amaral, né? Então, prontamente o engenheiro nos atendeu e já se prontificou a autorizar novamente que a prefeitura vá lá fazer a repintura e a sinalização, né? Uma parceria entre o DAER, então, que autoriza a prefeitura, mesmo na faixa de domínio do DAER, né, que faça essas melhorias. Os outros vereadores também solicitaram, né, algumas questões relacionadas à Vila Jardim, ao bairro Nossa Senhora Aparecida, e eu só queria agradecer, porque fomos muito bem recebidos lá no DAER e tenho certeza que as nossas demandas aí vão ser atendidas. E também recebemos uma reivindicação dos servidores lá do DAER, a vereadora Eva, que depois vamos conversar com os colegas aqui para ver se podemos fazer uma moção de apoio ou algo nesse sentido, que alguns servidores estão sofrendo com uma defasagem salarial muito grande, né? Mostraram, inclusive, para nós a folha de pagamento. Aí tem servidor com anos de DAER recebendo aí R$ 1.400 líquido, né? E esse valor, realmente, para quem tem que sustentar uma família, é praticamente nada, né? Então, a gente sabe que os servidores do DAER são do Estado, né? Mas também podemos tentar, de alguma forma, articular para que juntos possamos fazer uma moção de apoio a essa reivindicação deles. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Pedro Darelli. Senhores vereadores e vereadoras, eu vim aqui nessa tribuna hoje para dizer aos colegas vereadores e à população, lembrando que agora no próximo dia 13 vai ter o Bairro a Bairro lá no Parque Farroupilha, e dizer que foi o primeiro Bairro a Bairro que começou em 2013 com o prefeito Luciano Azevedo. Eu quero que o Miquel passe algumas imagens. Segunda-feira, toda a estrutura praticamente da Secretaria dos Serviços Gerais, das obras, o prefeito esteve lá. Então, claro, tem bastante pintura, que é importante, que a nossa avenida principal ali, que é a Sinimbu, que liga o loteamento Corralo, é uma avenida muito movimentada, que liga os dois bairros, São José, enfim, quem sai da BR-285 vai para São Cristóvão. E nesse sentido, então, que essa melhoria vai ser muito boa para a comunidade. Junto com o Farroupilha está também incluído o loteamento Corralo, que estão fazendo melhorias. E é importante essa questão eu falo bairro a bairro, eles mudaram o nome agora, que eu gosto, porque eu amo Passo Fundo, eu cuido de Passo Fundo.
Mas eu ainda falo bairro, que eu acho que vai voltar esse nome ainda, porque é importante, porque ele vai toda a estrutura da prefeitura para lá e faz limpeza, poda de árvore, conserta a tubulação, arruma o asfalto, enfim. Só para ter uma noção, eu acredito que foi recolhido uns 20 entulhos de teleentulho lá, de materiais que estavam no fundo do pátio das pessoas. E como é importante isso aqui, esse bairro a bairro, depois de 13 anos, volta no Parque Farroupilha, no final do ano, que é o último do bairro, vereadora Regina. Então, a comunidade lá vai estar contemplada com esse programa, e já convido todos os vereadores para estarem presentes lá o dia 13 de manhã. A gente pode falar na outra semana o mesmo assunto aqui, mas o importante é que as pessoas, daí você faz uma relação. O Mandioca teve lá no bairro dele, o último, e ele me disse, ficou muita coisa para trás ainda, porque é muita coisa que fica. Então, eu acho que o bairro a bairro tem que ir mais seguido, ou um mutirão em cada bairro, né? Que faz com que as pessoas, às vezes, pedem para nós, entulho, pedem isso, pedem aquilo, e é difícil ali. Então, quando tem esse programa no bairro, a comunidade se sente bem, porque ela faz tudo aquilo que ela pediu, ela é atendida. E nós temos, não vai dar tempo de falar agora, mas eu quero falar na próxima sessão, a questão de uma área lá, vereadora Regina, para a Escola de Educação Infantil Padre Percentino. Que a gente está tentando reivindicar essa área lá para aumentar a escola da nossa comunidade, para atender toda aquela região. Obrigado. Obrigado, Pedrinho. Vereadora Eva Valéria. Quero desde já agradecer as mensagens via WhatsApp que estou recebendo da comunidade, especialmente aqui de um cidadão passofundense que ele me diz assim: tem centenas de jurisprudências falando da ilegalidade que estão cometendo. Valéria, sinceramente, estão batendo cabeça nessas alterações do plano diretor. Já era para ter denunciado no Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado, e até entrar com uma ação civil pública. Já tinha me pedido aqui, aí a gente conversando. Dizer que realmente, quando nós tratamos de plano diretor não é burocracia. Plano diretor é lei. Tem estatuto da cidade, nós temos Constituição no Brasil. Não é porque um vereador, uma liderança, tem 3 minutos de fala que ele pode vir aqui e falar os maiores absurdos, desrespeitar a lei brasileira. Plano diretor, estatuto da cidade, é lei, gente, não é burocracia. É uma obrigação que qualquer gestor público tem que cumprir. Não é se eu quero ou não. E aí, também não tenho como não repercutir aqui, comunidade, o aumento dos casos de feminicídio que estão acontecendo no Brasil. No último ano, aí, nesse ano de 2025, já foram mais de 1000 feminicídios. Este último caso, desta mulher mãe de 2 filhos, que perdeu as 2 pernas, provavelmente por ciúmes de um ficante. Não foi nem companheiro, nem marido, era um ficante desta mulher. A outra, porque era chefe num espaço federal. Quanto ela lutou, quanto ela estudou, o quanto era o sonho dela, de repente, chegar numa chefia, ganhar um pouco mais no seu salário. E aí um colega de trabalho que não aceitava cumprir ordens de uma mulher, vai e mata a sua colega de trabalho. Olha, vereadoras e vereadores, nós precisamos fortalecer com urgência a rede municipal de enfrentamento à violência contra a mulher. Não podemos deixar os casos de feminicídio aumentar no nosso município. Nós temos que fazer uma frente, uma força-tarefa, nós temos que proteger a vida das mulheres. Basta de machismo, basta de violência contra as mulheres. E você, mulher, se você está sofrendo algum tipo de violência, não se cale, denuncie. Nós temos uma rede de apoio, nós temos uma casa-abrigo à mulher vítima de violência, um Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Vereador Edson Nascimento.
Primeiramente, quero fazer um agradecimento aqui muito especial a Deus por mais uma vez nos dar a oportunidade de poder estar aqui nessa casa, poder fazer o uso da palavra nessa tribuna. Quero cumprimentar cada um dos senhores e das senhoras com a paz do Senhor, quem nos assiste pelas redes sociais, também quem está aqui nesse parlamento, nosso presidente Gil Kruger, os colegas vereadores e as colegas vereadoras. Concordo plenamente com a sua fala, vereadora Eva, acho que a gente tem que respeitar as mulheres acima de tudo, porque somos filhos, pai, irmão e amigo, né? Então, acho que, acima de tudo, nós temos que respeitar as mulheres. E quero falar que não tive a oportunidade de falar no meu minuto de fala na pauta ali, mas o projeto de lei de número 161 de 2025, que institui o Programa Municipal de Acessibilidade Comunicacional em Libras no âmbito do município de Passo Fundo e da outras providências. Projeto esse de minha autoria, do nosso gabinete. Quero agradecer aqui aos meus colegas lá do gabinete, ao Paulo, a Dainara, ao Joabel, que se empenham todos os dias para nos ajudar a trazer essas pautas boas aqui para a nossa casa. Então, hoje não falo apenas de um projeto de lei, falo de pessoas que vivem em nossa cidade, que trabalham, que estudam, que têm sonhos, mas que muitas vezes são silenciadas porque não conseguiram se comunicar. Imagine alguém chegando em uma repartição pública e não conseguir explicar sua necessidade. Imagine alguém dependendo de um serviço essencial e não ser compreendido. Vamos além disso. Você imagine, por exemplo, se você perder a audição ou a capacidade de falar ao longo da vida, depois de já ter se comunicado normalmente por muitos anos, e de repente passar a enfrentar barreiras enormes para ser entendido, para pedir ajuda, para exercer seus direitos. Pois essa é a realidade de muitos cidadãos surdos e com deficiência auditiva em Passo Fundo. E essa é a realidade que nós temos e devemos mudar. Então, quero agradecer aqui ao Gilmar Fuga, ao vereador Gilmar, por ter nos citado aqui também, mas a gente sabe do empenho, vereadora Regina, do Drebs, do Emerson Drebs, e a gente sabe da necessidade, a gente sabe que ele passa essa necessidade dentro da família. Então, a gente tem a certeza de que ele vai fazer um excelente trabalho e a gente conta, né, verdadeiramente, assim como a senhora falou, que não seja só uma pauta, né, que não seja só mais uma coordenadoria, mas que seja uma coordenadoria atuante, que possa ajudar as pessoas, que possa valorizar as pessoas que realmente precisam. Né? Então, o Programa Municipal de Acessibilidade Comunicacional em Libras é mais do que uma lei, é dizer para cada pessoa surda, você faz parte dessa cidade, você faz parte dessa cidade, sua voz importa, seus direitos serão garantidos. Ao aprovarmos esse projeto, estaremos derrubando barreiras, isso porque não há democracia verdadeira quando parte da população não consegue participar plenamente. Então, a gente vai estar aqui batalhando, eu, o vereador Gilmar, a vereadora Regina, a vereadora Eva, e contamos com os outros vereadores também para bater em cima dessa pauta sempre. Muito obrigado, presidente.